Requião, eu vou começar por uma questão pontual e atual. O governo Lula decidiu, nessa terça, dia 28 de fevereiro, retomar a cobrança de tributos sobre a gasolina e o etanol, que havia sido suspensa pelo governo Bolsonaro, provocando a queda no preço dos combustíveis. Qual a sua avaliação sobre essa decisão e sobre o modelo adotado com o objetivo de minimizar os riscos inflacionários e privilegiar combustíveis não fósseis? É uma gambiarra, uma jogada para contentar todo mundo. E, de certa forma, esse tipo de política pereniza o liberalismo econômico da época do Guedes e do Bolsonaro. Tenta, numa verdadeira tapiação, na minha maneira de ver, iludir a população. O problema do custo brutal do combustível é o domínio dos sócios privados dentro da Petrobras, é a imposição do CAD, forçando a Petrobras a vender usinas e proibindo de baixar o preço para viabilizar a livre concorrência com os importadores, que são 480 que surgiram aí, não sei de onde. Então, é um erro. Agora, algumas medidas não deixam de ser interessantes. Por exemplo, a taxação da exportação do petróleo, embora ela não assegure a estatização e o domínio absoluto da Petrobras sobre os combustíveis, ela estimula o refino dentro do Brasil. É bacana. Mas ele fez isso por uma medida provisória. No entanto, Breno, o Paulo César, você conhece o Paulão, né? O Paulão me mandou aqui um WhatsApp. Requião, o decreto-lei número 1578 de 97 institui o imposto sobre exportação e está em pleno vigor. O artigo 3º desta lei estabelece uma alíquota de 30% para o imposto de exportação facultado ao Poder Executivo, aumentá-la ou reduzi-la. Nós não usamos mais. Então, a tal medida provisória para aumentar 9,6 por 4 meses é uma jogada publicitária. Isso me leva a crer que a condução da Petrobras é para a manutenção da sua privatização. O Brasil tem 3 vezes mais reservas de petróleo que os Estados Unidos. E nós sabemos que a Dilma foi empichada, o Lula foi preso, porque eles queriam a Petrobras, o Banco Central, a Eletrobras e acabar com o direito dos trabalhadores. É aquela reação do capital financeiro depois da queda do comunismo na União Soviética. Nada mais, nada menos do que isso. Então, eu vejo tudo isso no caminho da consolidação do liberalismo com a correção de pequenas excrescências no processo. Isso me deixa triste e desgostoso, sem nenhuma dúvida. Se você estivesse no lugar do ministro Fernando Haddad, o que faria diferente nesse tema dos combustíveis? A suspensão dos tributos ou os subsídios são caminhos razoáveis para impedir pressão inflacionária? Não, não são. Não são. Porque, veja, eu fui governador 3 vezes do Paraná. O combustível aqui custava R$ 1,80 e os impostos eram os mesmos. A maior arrecadação do Paraná era o imposto sobre combustíveis, né? Depois, por incrível que pareça, a Tetra Pak, a indústria de embalagem. E eu cheguei, até num determinado momento, a zerar o imposto das pequenas e microempresas, porque eles não tinham significação nenhuma, mas eram responsáveis, as empresas pequenas, por 80% dos empregos do Estado. Então, não é por aí. Nós não devíamos ter mexido nisso, já acabado com a paridade de preços. Agora, o que é que me deixa mais desgostoso ainda? Eu vi os nomes indicados para o Conselho de Administração da Petrobras. Minha amiga Gleice diz, estamos esperando a grande assembleia com o novo conselho. Tem caras que são consultores da Shell, que serão consultores da Petrobras. Não tem nenhuma figura conhecida pela sua posição em defesa do Brasil, do nacionalismo e do nosso desenvolvimento. Então, eu acho que é um erro. O Haddad está cercado por fiscalistas conhecidos que só pensam no dinheiro arrecadado como se fossem contadores de uma empresa e essa empresa não tivesse nada a ver com os funcionários, que, no caso, é o povo brasileiro, somos nós todos. Eu acho um erro brutal o caminho que está sendo seguido. E querem saudar isso como se fosse uma conquista. O Lula evitou que subisse tanto, vai subir só metade do que poderia subir.
É um engano isso, é um erro. Agora, vamos ao discurso do Lula, Breno. Não é maravilhoso? Está faltando lulismo no governo. Agora, do ponto de vista concreto, por exemplo, o governo tinha o tema de que os preços estavam sendo mantidos, os preços dos combustíveis estavam sendo mantidos por essa suspensão dos tributos federais. Como retirar essa suspensão e, ao mesmo tempo, manter os preços baixos, os preços mais baixos dos combustíveis? Onde estaria a chave da solução do problema, na tua opinião? Uma medida provisória, um pronunciamento do Lula à nação mostrando por que está tão caro o petróleo, que não era assim, nunca foi, um apelo a uma unidade nacional, e a medida provisória começaria tirando os poderes do CAD, que exige da Petrobras a venda de 8 refinarias e que proíbe a Petrobras de baixar o preço porque estaria prejudicando o livre mercado. É uma canalice. Mas a mim parece, eu gostaria até que você conferisse, que o ex-presidente do CAD agora é um dos advogados do governo, numa Procuradoria-Geral do Estado, uma coisa assim. Então já não entendo mais nada. Essa medida provisória resolvia isso. E resolvia também, de vez, o Banco Central. Eu não acredito que alguém, um militar de direita, ou seja lá de que posição ele seja, se levantasse de repente, vamos empichar o Lula porque ele não quer que o petróleo fique custando esse preço absurdo no Brasil, que a Petrobras, tendo o maior lucro entre as empresas petrolíferas do mundo, tenha cessado os investimentos no país, que já chegaram a 80% dos investimentos nacionais, e esteja mandando tudo isso para fora. Não há, Breno, possibilidade de sucesso no nosso governo sem a correção dessa boçalidade da independência do Banco Central na mão dos detentores da dívida pública, sem a Petrobras voltando aos interesses nacionais, a Eletrobras na mão de brasileiros e a CLT renovada. Não da forma que era. Tinha muitos erros na CLT, mas os erros não foram corrigidos. O direito foi eliminado. Então, são os 3 pontos que levaram ao impeachment da Dilma e à prisão do Lula. Se isso não for corrigido, o que é que nós estamos fazendo? Por que nós entramos nessa campanha? Por que eu aqui, do alto dos meus 82 anos, me joguei numa campanha eleitoral no Paraná e tentando influenciar o Brasil inteiro para a vitória do meu amigo Lula? Porque o discurso dele, a conversa com eles eram extraordinárias. Não existe, de nada vale a fé sem a obra. O discurso do Lula é magnífico, o governo não vai bem, do meu ponto de vista. Por isso eu faço a crítica tentando melhorar o governo. Eu não quero temeridades esquerdistas, Breno, como você gostaria, talvez, e eu também. Elas não são sustentáveis. Eu brigo pela posição aristotélica, o ato meio, o ato eficiente, sustentável, que não tenha temeridades insustentáveis e que não tenha a covardia de se aliar ao capital financeiro vadio. Essa moderação é o Lula. Mas o que eu estou vendo hoje é que esta frente ampla deixou de ser tão ampla. Nós não estamos cabendo nela mais. Por quê?